Nos textos do Antigo Testamento, a justificação é apresentada por meio de um processo que demandava a realização de ritos e cerimônias ilustrativas que apontavam para o ministério e sacrifício de Jesus. A ênfase desse processo estava no cumprimento da lei ou da aliança, que tinha como elemento essencial o sacrifício do cordeiro. Isso, porém, não anulava o papel da fé na dinâmica da salvação. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, as leis cerimoniais alusivas a seu ministério deixaram de vigorar, uma vez que a sombra se encontrou com a realidade. Assim, o ensino do Novo Testamento passou a destacar o papel da fé necessária para uma pessoa ser justificada. Entretanto, ao longo dos séculos, o cristianismo, ou melhor, o catolicismo, criou práticas religiosas com as quais originou o dogma da salvação pelas obras. No século XVI, após o surgimento da Reforma, a fé se tornou a virtude exaltada para obter a justificação. O homem é justificado pela fé. Nessa discussão, alguns podem achar que fé, em contraste com obras, era o novo esforço humano para obter a salvação das mãos do Redentor. No entanto, sola fide não significa que a fé é um substituto das obras. Segundo a perspectiva evangélica, fé não é o mecanismo de salvação, mas é por intermédio dela que o pecador recebe a Cristo. Apesar de a fé não ser nosso salvador ou nosso mérito, ela é um instrumento ou condição de salvação, conforme Calvino explicou. Fé é meramente um conduto ou instrumento que capacita o pecador a se unir a Cristo. O que significa ser justificado? Quais as implicações da obra expiatória de Cristo no passado, presente e futuro? Hoje, no Está Escrito, vamos entender que o maior milagre é ser liberto por Cristo. Olha, estou de volta aqui com você e com a minha grande companheira. Essa daqui é minha Bíblia. Eu tenho várias Bíblias, mas essa daqui é aquela que me acompanha por onde quer que eu vá. Se você me assiste aqui no programa Está Escrito, ela me acompanha, porque essa é a palavra de Deus que me traz sempre esperança. E eu quero falar com você, que está vivendo um momento muito triste, muito duro da sua vida. Você que deixou de acreditar. Você que acha que talvez a vida seja mais triste do que bela. Você que se preocupa com a dívida, conta atrás de conta, boleto, não consegue mais respirar, aliviar, não consegue nem dormir em paz. Você que até mesmo está preocupado com o futuro do seu casamento, da sua família. Você que tem um filho que muito provavelmente esteja envolvido com drogas. Você que acha assim que talvez não há mais solução para um problema. Você que viu seus sonhos se despedaçarem diante dos seus olhos. Eu quero te dizer que a esperança está na palavra de Deus. Amém? Por isso, eu quero te convidar a estudar comigo hoje uma história muito linda que está aqui no Evangelho de Lucas. Abra aqui comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Essa história vai falar com você agora, nesse exato momento. Lucas, capítulo 17, eu quero ler do verso 11 até o verso 19. É a história de um milagre que Jesus realizou. O texto diz assim, a partir do verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, diz o texto que ele voltou, dando glória a Deus em alta voz.
e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde é que estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Coisas ruins acontecem com pessoas boas o tempo todo. Não se esqueça disso. Deixa eu contar uma história para você de um casal que sofreu bastante quando teve toda a sua esperança, os seus sonhos destruídos. O casal de jovens, Tanner Broadwell, e também a sua companheira Nick, juntaram tudo o que eles tinham para ir atrás de um sonho. Eles venderam, abandonaram a carreira profissional, transformaram ali aquilo em dinheiro e venderam todos os bens para comprar um pequeno veleiro, um pequeno barco. Esse barco tinha cerca de 10 metros de comprimento. Em fevereiro de 2018, eles deram início a uma viagem que seria dar a volta ao mundo. Mas um detalhe curioso é que essa viagem foi interrompida, acredite você, 2 dias após eles terem saído em direção a Key West. O veleiro que eles estavam, ele se chocou com alguma coisa que estava submersa e o barco, ele parou completamente. Para piorar, a água começou a entrar na cabine e eles tiveram que correr contra o tempo. Aquele sonho se transformou num grande pesadelo, porque eles enviaram um pedido de socorro, mas quando chegaram lá depois, 1 hora, as pessoas que vieram socorrê-los, já não tinha mais o que ser feito. Eles conseguiram tirar só documento, dinheiro, o celular e o cachorro de estimação, antes do barco afundar. A Nick, diante daquela cena, ela disse o seguinte: tudo que eu trabalhei, tudo que eu consegui juntar, desde que eu era criança, eu trouxe comigo. E agora, olhando lá para baixo, ela disse: está naufragando, está indo embora e eu não posso fazer nada. Você já teve essa experiência também de ver tudo que você construiu desmoronar diante dos seus olhos? Você já perdeu tudo aquilo pelo qual você lutou a vida inteira? O seu casamento, que era a sua base, o seu chão, e quando você percebeu que o divórcio era o destino, você pensou: pronto, agora acabou, nunca mais vou ser feliz. Você perdeu um amigo que talvez se mostrou um verdadeiro inimigo e que fez muito mal para você. Você perdeu o seu emprego. Você perdeu tudo, perdeu as pessoas, você está vivendo sozinho, isolado da vida, de tudo e de todos. Eu queria te dizer, se essa é a realidade da sua história, você entende muito bem o que Lucas capítulo 17, do verso 11 até o verso 19, narra para a gente na vida daqueles 10 leprosos. Eles haviam perdido tudo o que alguém poderia perder estando vivo nos dias de Jesus. Sabe por quê? Porque a lepra, que é uma doença de pele, era considerada naquela época a pior de todas as maldições. Por causa da lepra, olha só que interessante, a pessoa ela perdia a casa, ela perdia sua moradia, não podia mais morar com seus familiares, com seus amigos. Além de perder a sua casa, ela perdia também o seu trabalho. Ela precisava sair do seu contexto social. Ela andava pela rua e olha só a cena, por onde ela passava, ela precisava dizer: imundo, imundo. Era a última de todas as humilhações. Ela não podia mais desfrutar
da realidade religiosa, ela não podia ir à igreja da época. Precisava ir para o lugar onde a miséria dominava, que era a aldeia ou o Vale dos Leprosos, também chamado de leprosário. Alguém abandonado, rejeitado, marginalizado e, para piorar a situação, considerado amaldiçoado. As pessoas cortavam o caminho, andavam de longe, reservavam distância de pessoas que sofriam, como os leprosos, por exemplo. É por isso que essa história aqui ela é muito importante. Essa história ela fala comigo. Eu acho que ela fala com você também, não é? Você que está aí em casa, zapeando, de repente achou aqui a TV Novo Tempo, eu quero te dizer que mesmo a desgraça pode nos ensinar. Mesmo o sofrimento, nas mãos de Deus, pode ser uma bênção. E eu queria te dizer que existem alguns milagres que a gente não explica, e o primeiro milagre que eu encontro aqui nessa história não é um milagre que Jesus fez. É um milagre que, na verdade, não deveria ter acontecido. É um milagre que o pecado faz, a miséria faz. E que milagre é esse? Primeira informação que você tem que entender é que esse milagre que eu estou dizendo não foi Jesus que realizou. Esse primeiro milagre da história, ele está associado à reunião, ao ajuntamento de dois povos que se odiavam. Quem eram eles? Judeus e samaritanos. Só para você entender uma coisa. É muito pior do que você colocar um corintiano e um palmeirense no mesmo lugar. É muito pior do que você colocar um flamenguista e um vascaíno. A rivalidade era imensa, era enorme. A rivalidade entre judeus e samaritanos era muito pior do que as rivalidades que a gente encontra hoje, brasileiro, argentino, ou qualquer outra coisa parecida. Eles se odiavam. Mas observe que no contexto aqui da história, os miseráveis judeus e samaritanos estavam juntos. Sabe por quê? Porque a miséria, ela aproxima os miseráveis, os desgraçados. Aqui o símbolo do pecado, que é a lepra, fez o que Jesus às vezes não consegue fazer, juntar judeus e samaritanos. Só para você ter uma ideia, tem na literatura apócrifa, no livro chamado Eclesiástico, um texto que explica bem o ódio que os judeus tinham para com os samaritanos. Olha que interessante, diz assim, ó, há duas nações que a minha alma detesta, e uma terceira que nem sequer é nação, os habitantes da montanha de Seir, os filisteus e o povo estúpido, olha isso, o povo estúpido que são os samaritanos. O historiador chamado Flávio Joséfo, ele, descrevendo essa disputa espiritual, religiosa que havia entre judeus e samaritanos, ele escreve que lá no começo do século 134 a.C., um pouquinho antes de Jesus vir, um judeu, João Hircano, ele tomou a cidade dos samaritanos, a cidade de Siquém, e destruiu o templo de Gerizim que estava construído lá. E alguns registros históricos desse episódio mostram como que havia ódio entre eles. O registro diz o seguinte, olha, a cidade dos samaritanos, a partir de hoje, será chamada, olha aqui para mim, ó, será chamada a cidade dos idiotas, porque nós zombamos deles como se zomba de um louco. Se odeia alguém, você vê a imagem dessa pessoa, você se arrepia todo. Talvez seja essa a imagem que você precisa ter agora para entender o contexto do Vale dos Leprosários e você encontrar ali judeus e samaritanos na mesma condição. É dentro desse contexto que a miséria aproximou os miseráveis, uniu. Sabe por quê? Muitos dos nossos preconceitos só são destruídos quando nós nos tornamos na vítima. Enquanto a gente não sofre, a gente às vezes prefere fazer os outros sofrerem, não é? O pecado faz isso. Ele coloca orgulhosos e envergonhados como vítimas das suas pretensões. Talvez o que está faltando para você
é reconhecer que um poder maior precisa te aproximar das pessoas que você odeia. Tem uma sabedoria de um provérbio chinês que diz o seguinte, que quando o jogo de xadrez acaba, o rei e o peão, eles são colocados dentro da mesma caixa. Ou seja, nós somos nós somos iguais, nós não temos nada que nos qualifique como melhores do que uns e os outros, nós somos frágeis, o pecado nos alcança, ele nos destrói. E muitos só vão permitir a graça, aliás, a miséria, a desgraça e o pecado fazer o que a graça sonha em fazer, que é aproximar aqueles que se distanciaram com a vida. Mas mesmo Jesus não fazendo esse milagre, o milagre do pecado de unir, Jesus foi afetado por esse milagre. Por quê? Porque ele viajava, aqui diz o texto, entre a Samaria e a Galileia. Essa era considerada na época como se fosse uma terra de ninguém, onde ficava ali o Vale do Leprosário. Tem um lugar no mundo muito parecido, que é chamado de o Paralelo 38, que é uma extensão geográfica que divide a Coreia do Norte da Coreia do Sul. São 960 quilômetros quadrados. Tem uma linha que, às vezes, é até imaginária, que ela avança 4 quilômetros para cada lado da fronteira. Não tem muro lá. Às vezes, você só tem rede de proteção. Mas tem uma regra ali. É proibido você atravessar. Qualquer pessoa que estiver nessa terra chamada Paralelo 38, terra de ninguém, é considerado inimigo dos dois lados. Tem relatos de muitas mortes de pessoas que, por engano, entraram ali e morreram alvejados ou por um lado ou por outro. Essa guerra, para você ter uma ideia, entre essas nações irmãs, ela durou aproximadamente 3 anos, um pouquinho mais do que isso. Quando finalmente lá em 1953 foi assinado um tratado de paz em Panmunjom. Só que olha a terrível consequência dessa guerra. Em 3 anos, 3,5 milhões de pessoas morreram. Ainda hoje, se você for lá, você percebe, o Exército do Norte e o Exército do Sul, eles estão prontos como se a guerra fosse começar de novo. Nessa área onde havia ódio, miséria e desgraça, a área do leprosário, ou do Vale dos Leprosos, era a área onde Jesus entrou e ele foi à procura daqueles que mais precisavam da sua palavra de paz e de conforto. Vou te dizer uma coisa. Os leprosos, quando viram Jesus aqui no texto, diz que eles ficaram de longe. Eles não pediram cura. Eles se mantiveram à distância. Sabe por quê? Porque a lepra, como símbolo do pecado, faz isso, nos afasta de Deus. No pecado, as pessoas ficam reclusas. Elas se separam. Elas vivem na sua miséria. Elas não conseguem se aproximar de Deus, ainda que Ele vá ao nosso encontro oferecendo graça, transformação, ajuda. As pessoas rejeitam isso. Os leprosos não pediram cura, porque talvez não fosse esse o maior problema deles. O que eles pedem, que diz aqui, Mestre, compadece-te de nós. Eles estavam pedindo misericórdia, porque a miséria nos faz sonhar com a misericórdia, com a graça, porque esta é a questão final de todas as coisas. Um escritor chamado George Herbert, um pastor anglicano, ele disse assim, olha, quem não é capaz de perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. A graça de Deus nos alcança onde nós estamos, para nos tirar dali e nos dar uma nova condição. Algum tempo atrás, a gente estava fazendo um trabalho de distribuição de livros na cidade de Campinas, e esse era um trabalho massivo, alguns anos atrás, e foi colocado um outdoor, ainda existe esperança e ela vai bater à sua porta. Nós fomos com uma equipe distribuir livros numa região bastante carente da cidade de Campinas, e no sábado pela manhã, um amigo bateu na porta de um salão. E quando ele bateu, ele se apresentou e disse, olha, eu sou aqui, ele deu o nome dele, disse assim, eu vim aqui trazer para você esperança. Ela falou, que esperança você veio trazer? Ele disse, eu vim trazer esse livro para você, A Grande Esperança. E ela falou assim, eu não acredito. Eu vi estampado no outdoor, ainda existe esperança e ela vai bater na sua casa. Eu pensei, vai bater na casa de todo mundo, menos na minha. E quando ele chegou ali,
Ela falou, eu não acredito que você veio aqui trazer esperança para mim. Ali começou um processo de reconstrução, de restauração. Exatamente isso que Jesus faz. Jesus desmascara o milagre da miséria, da desgraça. Sabe por quê? Porque Jesus estava indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém, diz aqui o texto, ele estava de caminho. Em Jerusalém ele morreria pelo ser humano. Ele salvaria o ser humano. Mas antes de chegar e se declarar vencedor, ele deu uma pequena demonstração do seu poder, curando, libertando 10 homens do seu contexto de miséria. A cruz era o alvo de Jesus, mas antes de chegar na cruz, ele já se declara vencedor sobre o pecado. Receba essa bênção agora aí na sua casa. Deus em Cristo é mais do que vencedor na sua vida. Amém? Você recebe? Essa é a demonstração do poder de Cristo. Ele pode curar você da lepra do pecado. Mas tem um segundo milagre aqui que eu queria te mostrar rapidamente no texto. Esse milagre aqui, queridos, ele tem a ver com a religião. Então entenda o que eu vou lhe dizer. Se atribui a Santo Agostinho a origem da palavra religião, que viria do latim. A palavra religare significa religar ou restaurar um relacionamento. Portanto, de acordo com o sentido da palavra, ser religioso significa que você é alguém que foi aproximado, foi religado, foi trazido especialmente à presença de Deus. Agora veja, esse daqui é um ato estranho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Jesus ele faz um milagre de uma forma diferente. Você não encontra em lugar nenhum ele fazendo esse milagre que ele fez para estes homens. Porque ele não se aproximou, ele ficou distante, o chão não tremeu, não desceu fogo do céu, não houve nenhuma ação sobrenatural. O que ele disse? À distância ele falou o seguinte, ó, se apresentem lá para o sacerdote, porque essa era a lei. O milagre de religar, de aproximar, ele foi feito à distância. Quando você vai lá em Levítico 14, do verso 1 até o verso 32, tem um ritual descrito da purificação dentro da religião judaica. E o detalhe interessante é que a apresentação ao sacerdote era o processo final da cura, não o início. Você ia até o sacerdote depois que você estava curado. Você não ia para ser curado, você está entendendo? Você ia porque foi curado. E aqui a gente tem uma tarefa linda. A tarefa de Cristo tem esse objetivo de restaurar, religar. Jesus diz, é preciso ir para ser curado. E não ser curado para ir. Entenda uma coisa, você não precisa ser uma melhor pessoa para receber a bênção de Deus. Você não tem que resolver as coisas que estão erradas na sua vida para então você ser abençoado por Deus. Esse milagre da restauração, da reaproximação, é um milagre que Cristo quer fazer na sua vida. E esse milagre, ele associa duas coisas que são simples e extraordinárias. Coisas pequenas com coisas grandes. Porque Jesus tem poder para inverter a lógica das coisas. A religião, por mais defeituosa que ela seja, ela tem poder e muito mais poder do que qualquer outro mecanismo que o homem tenha de poder. Porque a religião, ela nos reaproxima de Deus. Ela nos reaproxima uns dos outros. E ela nos reaproxima de nós mesmos. Esse é o objetivo da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. Os samaritanos, eles eram irmãos distantes, unidos agora na miséria, também estavam agora unidos na procura do milagre. Eles foram à direção do santuário, do templo, à procura do sacerdote. Talvez esse seja o milagre que esteja faltando na sua vida. Cada vez mais a gente tem encontrado pessoas que dizem assim, não, eu aceito Jesus, mas eu não aceito a igreja. É o seu caso? Você aceita Cristo, mas não aceita a igreja? Você é um desigrejado? Veja, Deus não quer simplesmente restaurar você. Ele quer reaproximar você dele, de você mesmo, mas dos outros.
Esse é o papel da igreja, é nos aproximarmos de pessoas que têm a condição igual à nossa. E se você entender isso, você vai estar pronto para a terceira realidade, o terceiro nível aqui de ação de Deus dentro dessa história, que é o maior milagre dessa história. E que milagre é esse? Deixa eu dizer uma coisa. Quando você vai para o final da história, você percebe uma coisa muito interessante. O verso 17. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde é que estão os 9? Qual doença é pior? Pensa aqui comigo. A lepra ou o pecado? Lembrando que lepra era o símbolo, o pecado, a realidade. Veja, muito pior do que a lepra era o pecado. 9 escolheram o milagre menor. Olha a matemática dessa história. Eram 10 leprosos. 9 foram curados, mas apenas um foi salvo. Sabe por quê? 9 escolheram o milagre menor. Só um escolheu o milagre maior. A cura, veja, não necessariamente leva a pessoa até o curador. Tem muita gente que anda por aí atrás de bênção, de milagre. Tem gente que diz assim, olha, pega aí o seu copo de água, eu vou fazer uma oração poderosa, eu vou ungir aqui, e eu tomo aqui, você toma aí, e o milagre vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa. Mais importante do que a bênção do Senhor é o Senhor da bênção. Esses 9 leprosos ilustram claramente que muitas pessoas, às vezes, preferem as bênçãos do que o Senhor. É assim que acontece por aí. Na vida espiritual, muitas pessoas escolhem a menor fração da ação da graça de Deus. Eles podem estar curados, mas não necessariamente estão ou serão salvos. Sabe por quê? A salvação é exatamente a distância que eu me encontro do meu Salvador. A cura aqui, ela seria comprovada pelo sacerdote. Mas somente um leproso entendeu que o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote era Cristo. E quando ele volta, ele experimenta o milagre maior, que é viver na presença desse Salvador, é desfrutar da companhia desse Salvador. Não é simplesmente viver o dia a dia da religião, como ir ao templo, ir à igreja, ter uma confissão de fé. O verdadeiro curado é aquele que entende que o destino dele é um só, é Jesus Cristo. Na história, Jesus está indo a Jerusalém, mas os 9 escolheram ir à frente dele. Ele disse assim, vão ao sacerdote. Era o caminho que Jesus tinha que fazer, só que eles correm na frente de Cristo. A salvação, queridos, ela consiste em você viver na presença de Jesus. Isso é justificação, é você estar aos pés de Cristo. E esse milagre, o milagre da justificação, ele é realizado somente pela graça. É isso que Paulo diz lá em Efésios 2, do verso 8 até o verso 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto é um dom, é um presente de Deus. Esse é o milagre maior que Deus quer fazer na sua vida, na sua história. Entenda, você pode precisar de um milagre físico. Talvez você precise de uma cura. Pastor, eu estou com câncer. Câncer em fase terminal. Se Deus não curar essa doença, eu vou morrer. Talvez o seu milagre é da multiplicação dos recursos. Talvez você diga, pastor, eu preciso que Deus faça aparecer dinheiro na minha conta. Talvez o seu problema ou o seu milagre seja outro. Seja um milagre emocional. Você está inserido na depressão, na ansiedade. Já foi em todos os médicos, psiquiatras, terapeutas e não consegue se recuperar. Deixa eu dizer uma coisa. Não importa qual seja o seu caso. Mais importante do que o seu milagre é o Senhor do milagre.
é ir à presença de Cristo. Aquele samaritano entendeu que viver aos pés do seu Salvador era a maior das bênçãos que ele poderia experimentar. Isso se chama justificação. O que acontece quando a gente vai aos pés de Cristo? Acontece uma troca. Deus coloca sobre mim aquilo que eu não tenho, que é a justiça de Cristo. E Ele coloca sobre Jesus aquilo que Ele não tem, que é o meu pecado. É uma troca injusta. Deus me dá o que eu não tenho e recebe aquilo que eu preciso dar. E Ele faz isso simplesmente para que eu experimente a cura, mais a salvação, que é o maior dos milagres. O que você precisa experimentar hoje é a salvação. Não tenha dúvida disso. Ouça essa história aqui, ó. Era o dia 3 de janeiro do ano de 2014. O Márcio trabalhava na cidade de São Luís, do Maranhão, tinha virado o turno, estava indo embora para casa, estava cansado. E ele, quando viu passando o ônibus que iria para sua casa, por alguma razão ele não entrou. Ele esperou o próximo. E quando o próximo chegou, ele também não entrou. Eu falei, mas o que está acontecendo? Eu vou entrar no próximo. E ele entrou, então, no terceiro ônibus. Mas quando ele entrou ali naquele ônibus, alguns minutos depois, o ônibus foi parado. Havia uma rebelião na cidade de São Luís naquela época. Criminosos estavam colocando fogo nos ônibus. E foi isso que eles fizeram. Mascarados, eles jogaram coquetéis Molotov e o ônibus ficou em chamas. Ele, lutando pela vida, conseguiu fugir. Mas quando ele estava ali fora, ele ouviu o barulho de uma mãe que lutava para tentar tirar duas filhas do meio das chamas. Sem pensar muito, ele voltou para dentro do ônibus e ajudou aquela mãe a tirar uma das crianças. Era uma menina pequena. Só que o preço ele pagou muito caro. Ele teve 72% do seu corpo queimado. Ele foi levado para um hospital. Ele passou por 14 cirurgias de reconstrução da pele, do seu corpo inteiro. Ficou 4 meses internado. E para piorar a situação, a menina que ele tentou salvar, ela morreu, não conseguiu sobreviver. Quando ele estava saindo do hospital, havia ali alguns repórteres que estavam curiosos. E quando ele estava saindo, alguém fez a pergunta para ele, escuta, valeu a pena você ter feito tudo isso e sofrer tudo isso para uma criança que não sobreviveu? A resposta dele foi extraordinária. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu faria tudo de novo. Jesus estava indo a Jerusalém para sofrer a maior de todas as dores, a morte de cruz. Mas ele fazia isso não apenas por aqueles leprosos, ele fazia por você. Não há nada no mundo que seja capaz de parar Cristo na sua marcha de vitória. Porque o objetivo de Jesus é oferecer a salvação que só Ele pode te dar. Mas você precisa aceitar hoje, você precisa voltar aos seus pés, você precisa se colocar na presença de Cristo e isso só você pode fazer. Por isso chegou a hora de você ser uma nova criatura salva em Cristo Jesus. Ouça essa música que a Joyce vai cantar. Depois, eu quero fazer aqui uma oração de consagração, de entrega da sua vida a Jesus. Abra o seu coração e deixe a graça te transformar, te libertar para uma nova vida.
pecador. Muitas vezes eu errei em meu viver. Nada fiz pra me orgulhar pelo que fiz. Não há lugar pra me esconder. E hoje, enfim, estou perante o juiz. O meu destino está em suas mãos, mas ele me olha assim e diz: meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz. Meu sangue vai limpá-lo. Aceite meu perdão. Sem entender o que ali aconteceu, tão grande amor pôde tomar o meu lugar na rude cruz. Jesus assim me libertou, sem entender por que ele o fez. Eu deveria estar ali. O meu destino está em suas mãos, mas ele me olha e diz assim: meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz. Meu sangue vai limpá-lo. Aceite meu perdão. Agora estou aqui de joelhos, com tudo que eu sou te louvo. Sou grato porque eu te ouvi dizer: meu filho, te amo, a vida dei. Meu filho, te amo, a vida dei lá na cruz. Meu sangue vai limpá-lo. Aceite meu perdão. Meu sangue vai limpá-lo. Aceite meu perdão. Aceite meu perdão. Talvez você hoje, ao estudar a palavra de Deus comigo, entendeu algumas coisas que você precisava, não é mesmo? Talvez você está aí pensando: eu preciso disso, tem que ser agora. Você precisa começar uma nova vida. E essa vida só Jesus pode te dar. E a notícia boa é que não apenas Ele pode, Ele quer fazer isso agora. O que você precisa é abrir mão da lepra, do pecado, do leprosário, da miséria, das migalhas desse mundo. Você tem que ir na direção de Deus.
Você precisa experimentar o perdão. Só quem é perdoado que é capaz de perdoar. Talvez o que esteja impedindo você de avançar na direção de ser uma nova criatura é experimentar primeiro o perdão de Deus. Tira esse rancor do seu coração, apaga isso. Deixa o passado lá para trás. Não permita que ele seja um fantasma para a sua felicidade. E é por isso que eu quero te oferecer aqui mais uma vez o Guia de Estudos Ensinos de Jesus. Tem uma lição aqui que é a lição 5, aliás, a lição 6, que você precisa estudar. O que Jesus ensinou sobre o perdão, como que ele vai te conduzir? É só você entrar em contato aqui com esses números do WhatsApp, do telefone ou site que está aparecendo aqui para você receber na sua casa e viver o perdão. Isso pode ser agora. Sabe, a gente tem a triste realidade de colocar para depois o que deveria viver agora. Agora você precisava se agarrar nas mãos de Deus. E tem que ser agora, tem que ser hoje. Você pode se ajoelhar aí onde você está? Se você puder, eu quero orar por você. Faça isso agora, vou orar por você. Senhor, nesse instante eu estou clamando aqui em oração. Ainda que à distância, eu clamo em favor desse amigo, dessa amiga, que passou pela TV Novo Tempo e entendeu o teu chamado. Faça um milagre de transformação, de libertação, mas especialmente de salvação na vida desse querido filho seu, dessa querida filha sua. É no nome de Jesus que eu entrego esta oração, nos méritos dele. Amém. Que alegria poder estar aqui com você nesse seu novo momento, nessa sua nova história. O programa está terminando, mas eu queria te desafiar a ir sempre à promessa de Deus que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.